Carol, esse sistema é um software para a criação dos slides. No painel de controle, aqui em Revolution Slide, o primeiro passo é o tamanho do slide. Para saber o tamanho do slide atual, clique em Settings. E aqui está o tamanho: 960 de largura e 350 de altura. Então, para começar a criar um slide, leve esses dois tamanhos em consideração: largura e altura do slide. Então, você deve ter um software para criação, para manipulação de imagens. Bom, vamos aqui criar em novo, clicar em novo e determinar o tamanho: 960 por 350. Bom, vamos até os slides. Em Edit Slides. Esse é o atual slide do site. Evita, por favor, de tentar modificar esse slide, porque principalmente o banner abaixo, esse banner. Basta um toque e esse banner fica desconfigurado. Então, vamos criar um novo slide. Mas como eu necessito esse mesmo banner para o próximo slide, para evitar aquela dificuldade em colocar esse slide nessa posição, eu vou duplicar esse slide. Aqui está. São dois slides iguais e vamos utilizar esse que está abaixo para fazer a edição. Algumas informações aqui é necessário ter conhecimento técnico para poder efetuar modificações. Então essa parte eu não posso realmente ensinar. Aqui está o mesmo slide. Aqui podemos colocar esse sistema para saber mais ou menos onde estão as posições das imagens que vamos colocar. Muito bem. Agora vou olhar o slide que você solicitou. Você me pediu a logomarca ao lado esquerdo, a foto no centro, os textos à direita e um fundo. Então o primeiro passo é o fundo. Vamos então ao fundo. Como eu gosto de trabalhar com a medida exata, então eu utilizo o Fireworks para deixar exatamente na medida do slide, que é esqueci o tamanho, a medida, mas vamos aqui. É isso, 960 por 350. 960 de largura e 350 de altura. Vamos então importar o fundo dessa imagem, que é o primeiro item que vamos trabalhar. Aqui está. O fundo que você mandou é bastante grande e ele tem um fundo branco, né? Então vamos diminuir o tamanho desse fundo. Deixa eu diminuir então a tela, porque aí está. O máximo vai ser esse tamanho.
Aqui nós já temos o fundo. Vamos guardar o fundo. O fundo pode ser em formato JPG. Como ele já tem um fundo branco, ele pode ser em formato JPG. Então, vamos aqui modificar o fundo desse slide. Vamos clicar aqui, Change Image, e enviar o fundo. Esse software é 100% em inglês. Opa, não é esse não. Aqui está o nosso fundo, vamos enviar. Uma vez enviado, clica em inserir e aqui está o fundo da imagem. Bom, aqui também você pediu a logo do lado esquerdo. A logo já está aqui. Então vamos deixar a logo nessa mesma posição. Não vamos modificar a logo. Vamos então colocar a foto da camiseta. Opa, desse carinha aqui. Vamos então colocar essa foto. É importante modificar o tamanho da imagem para que caiba nesse espaço. Então vamos importar aqui a foto do modelo. Muito bem. Na imagem que você me enviou, está mais ou menos do pescoço até o final aqui da camiseta, né? Mostrando o braço mais ou menos centralizado. Então vamos lá, eu vou fixar essa imagem para facilitar o trabalho. Ok, vamos então diminuir essa imagem. Eu só vou fazer uma cópia dessa imagem, caso cometa algum erro. Muito bem, vamos lá. Ficando mais ou menos nesse tamanho. Aqui está. Aqui é importante porque aparece todo o produto, nenhum corte do produto. Então, aqui nós temos a imagem, que ela deve ser em PNG e sem fundo. Vamos copiar essa imagem com fundo transparente. Opa. Oh, perdão. Eu vou ter que cortar a imagem. Eu vou cortar um pouco a imagem, que ela está excessivamente grande. Então vamos lá. O pescoço até mais ou menos aqui. Aqui nós temos a imagem. Deixa eu retirar essa imagem que nós vamos utilizar. E aqui está a imagem. Se ela ficar muito cortada aqui, vai ficar um espaço estranho embaixo ou ele sem cabeça em cima, que é assustador. Então ele deve caber com perfeição aqui nesse espaço de 350 pixels. Se houver dificuldade, você pode usar essa mesma foto. Opa, sem cabeça é assustador. Essa mesma, opa, de novo, deixa eu voltar mais. Aliás, ele não tem cabeça, né? Ah, tá bem. Não havia notado, tá bem. Vamos utilizar então esta foto, que é essa mesma foto que estava aqui. Deixa eu voltar. Não, não vai voltar. Aí está. Vamos então guardar a foto da camiseta, um título qualquer. Deve estar em formato PNG e sem fundo. Aí temos a camiseta, ok? Então aqui os títulos, aliás, os textos. Os textos vamos trabalhar daqui a pouco. Vamos então enviar a camiseta, que é o segundo item aqui no meio. Vamos clicar em... Opa! Aqui, adicionar imagem. Clicar em enviar. E vamos enviar a camiseta. Aqui está a camiseta. Vamos inserir a camiseta, espera o carregamento. Aí está. Então aqui está a
camiseta. Vamos colocar ela mais ou menos no centro. Você pode notar que houve um problema com o tamanho. Por enquanto vamos deixar assim, vamos testar primeiro. Eu vou retirar o help lines, que realmente é um pouco, eu não gosto de trabalhar com help lines, vou retirar. Aí está. Bom, primeiro nós vamos testar o tamanho do próprio site para ver se realmente ficou perfeito. Caso as necessidades, vamos fazer um corte na foto, ok? Você nota agora que essa imagem ficou no fundo e essa ficou na frente, o que não deve ser. Então o que nós vamos fazer? Agora vai complicar um pouco por causa da posição dessa imagem. Para evitar problema, vamos usar o help lines. Então vamos clicar sobre essa imagem e vamos duplicar. Pronto, já está duplificada e já está na frente. Mas você pode notar que tem uma imagem atrás. Então vamos ter que retirar essa imagem que está atrás. Vou levantar um pouco, aliás, abaixar um pouco essa imagem da frente e vamos retirar essa imagem de trás. E vamos posicionar novamente essa imagem. Opa, esse banner. É muito provável que já saiu da posição correta. Depois vamos ter que trabalhar essa parte. Muito bem. Ele já está atrás. Agora vamos aos textos. É possível colocar textos aqui. Basta clicar aqui em adicionar layer e adicionar textos. Você pode escolher os textos aqui. Mas não tem todos os textos. É possível fazer qualquer tipo de texto aqui, mas para isso é necessário ter conhecimento de programação em PHP, HTML e CSS. Por isso aqui eu vou dispensar essa parte. Não vou te ensinar como pode ser feito, porque realmente é complicado. Aqui você pode colocar os textos. Normalmente eu vou retirar essas help lines porque eu não gosto. Bom, aqui está o texto. Você pode colocar os textos desejados. Deixa eu ver os seus textos aqui. Muito bem. Eu vou utilizar o seu próprio texto que você me enviou. Eu creio que é em formato imagem, não? Então são 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 ou mais textos. Então vamos enviar os textos. Antes de enviar o texto, vamos testar o tamanho dos textos que você enviou. Ele deve caber aqui. Vamos tirar o homem sem pescoço. Vamos importar então os textos. É uma imagem, não? Perfeito. Você pode colocar as imagens separadas para dar algum tipo de efeito. Ou, é claro, colocar elas juntas, né? Então vamos diminuir o tamanho dessa imagem e vamos importar as outras imagens. A partir de tem mais uma imagem. Vamos importando as imagens. Aqui 29,90. Eu creio que já não tem mais imagem. Vamos dar uma olhada. Tá aqui. Então tá aqui camisetas. Embaixo a partir de. Vou tirar isso aqui também. E vamos diminuir um pouco o tamanho desse preço, deixando mais ou menos o tamanho do título acima. Aliás, da imagem acima. Aqui está. Muito bem. Aqui tem que caber essa imagem e este preço. Logo a mais no centro, ou a partir de. Vou diminuir o tamanho do a partir de. Vamos verificar se saiu um tamanho mais ou menos parecido, né? Aí está.
Então vamos ter que enviar esta imagem e esta imagem separado. Vou copiar a imagem, sempre com fundo transparente, e vou guardar a imagem por imagem. Eu costumo colocar um Z antes da imagem para ela ficar bem no fundo na pasta. Você dá um nome qualquer, que já fizemos. Vamos ao próximo, que é a partir de. Vamos guardar a partir de. E a última imagem, opa, que é esse daqui, R$29,90. Pode ser aqui também. Aqui o R$29,90. E vamos guardar a imagem. Muito bem. Nós já temos todas essas imagens. Novamente vamos retornar aqui. Esse texto não vamos utilizar, vamos apagar esse texto. Meu Firefox está com problema, então o botão para apagar parece que desapareceu. Realmente meu navegador está com problemas. Bom, eu vou salvar isso aqui por enquanto do jeito que está. É muito provável que você possa ver isso aqui, essa bagunça no site, mas vou salvar assim mesmo. Vamos aqui atualizar o slide. Meu navegador está com problema. Vou retornar para ver se volta ao normal. Para evitar que clientes vejam essa bagunça, eu vou escolher aqui como não publicado. Eu vou novamente atualizar para evitar que vejam essa bagunça no slide. Aqui voltou os botões. Eu estou utilizando o Firefox, mas está com muitos problemas no Firefox. Vamos retirar então esse texto que não vamos utilizar. Então vamos começar a enviar as imagens. Camisetas, a partir de e o R$29,90. Vamos lá. Opa, eu errei. Vamos retirar isso. Aqui adicionar a imagem. Enviar arquivo. Vamos começar pelo R$29,90. Aliás, pelo camisetas de MMA. Vamos esperar o envio. Inserir a imagem. E aqui está. Aparentemente ficou maior do que deveria, né? Mas você pode utilizar o próprio programa para diminuir o tamanho. Basta passar a clicar aqui e diminuir o tamanho. Fica desproporcional, por isso não aconselho a mexer nessa parte. Então, por hora, vamos deixar assim. Depois nós vamos ver ao vivo, através do site, para ver se realmente ficou desproporcional. Eu vou retirar isso daqui para aumentar o tamanho da área de trabalho. Aqui está. Muito bem. Aqui nós temos o 29, aliás, camiseta de MMA. E vamos aqui a mais uma imagem. Enviar arquivo. Que é o a partir de. Vamos inserir a imagem. E aqui está o a partir de. Falta mais uma imagem. Vamos pegar essa imagem. É o R$29,90. Agora nós temos todas as imagens. Então, vamos lá. Vamos trabalhar nessa imagem. Realmente ficou
pouco grande, não vai passar todos, vai chegar até o banner. Então eu vou diminuir um pouco aqui mesmo esse valor. Tomando cuidado para não deixar desproporcional. Vou diminuir essa aqui também. Vou colocar ela aqui nessa posição. Ou a partir de, vamos colocar aqui, e R$29,90 nessa posição. Muito bem. Vamos colocar o Loot Story aqui nessa posição. Essa marca em azul, bem clara que está aqui, marca a posição que você não deve exceder muito. Você pode passar um pouco, mas preferencialmente não passa dessa linha azul. Porque se você passar dessa linha azul, embora apareça no site normalmente, mas ela pode não aparecer em celulares, em smartphone. Por isso essa marca azul que está aqui desse lado e aqui também desse lado, marca a posição onde é responsivo, onde pode aparecer em qualquer tipo de smartphone, em tablet, etc. Muito bem, vou colocar aqui mais ou menos essa posição, o homem sem cabeça aqui no centro e aqui os textos. Bom, agora vem a parte mais, digamos, complicada. Vamos dar um efeito em cada um deles. Muito bem, primeiro efeito, a primeira imagem que vai aparecer vai ser a logo, o Loot Story. Então vamos clicar sobre a logo e vamos em animação aqui. Existem muitos tipos de animação, você pode escolher aqui as animações e pode ver o efeito dela aqui. Esquerda para direita, randômico. Essa animação aqui, que ela faz circula, essa animação eu fiz ela customizada. Então, vou deixar com essa mesma animação, mas vou aumentar o tempo. Opa, que exagero. Em milissegundos, vou aumentar o tempo desse efeito. Aqui está. Então essa vai ser a primeira imagem que vai aparecer e nos primeiros 500 milissegundos. Mas vou aumentar isso aqui. 500 milissegundos é meio segundo. É bastante rápido, então vou aumentar para... Não, por hora vamos deixar meio segundo. Realmente vamos deixar meio segundo. Lembrando você que o máximo, como está marcado aqui, são 9 segundos o slide. Você pode aumentar esse tempo, mas vai aumentar para todos em igual, preferencialmente. A não ser que algum deles, alguma imagem, deva sair antes do tempo final. Muito bem. A nossa primeira imagem, que é essa daqui, vai aparecer com meio segundo. Vai ser a primeira imagem a aparecer. A segunda imagem vai ser do homem sem cabeça. Vamos marcar para ele aparecer a partir de 1,5 segundo, 1.500 milissegundos. Muito bem, vai aparecer 1 segundo depois dessa imagem. E o efeito que vamos colocar nele, eu vou colocar um efeito FAD. Vai aparecer com 2 segundos. O efeito FAD é esse daqui. Existem esses efeitos e efeitos customizados. E aqui outros efeitos sobre os efeitos. Aqui é necessário ter conhecimento técnico de design e de programação. Por isso eu não vou levar em consideração ensinar nesse tutorial, porque realmente necessitaria de muito tempo para aprender. Então vamos deixar esse efeito aqui básico, que é do FAD. Muito bem, vai aparecer essa imagem e essa logo em seguida. E essa terceira imagem, vamos fazer com que ela apareça sendo a terceira. Então vamos dar um efeito de
de esquerda para direita, ela vai correr daqui para cá, ok? Camisetas de MMA, ela vai aparecer com 2 segundos e meio, e ela vai vir da esquerda, longo, da esquerda para a direita aqui, longo a partir da esquerda. Eu vou deixar marcado como 300 para ela aparecer rapidamente, como está aqui, né? Agora vamos à próxima imagem, que é a partir de. Eu vou colocar a partir de vindo de baixo para cima. A partir de vai aparecer com 3 segundos, e ele vai vir de baixo para cima. Então, é longo a partir de button, long from button. Então ele vem de baixo para cima. Aqui é o button, que é a parte de baixo, e top, que é a parte de cima. Não tem segredo, né? Left, a esquerda, e right, que é a direita. Muito bem. Aqui o 29,90. Então eu posso dar um efeito aqui no 29,90 para aparecer como esta, girando, ou algum outro tipo de efeito. Eu vou colocar um efeito que eu acho interessante. Ele vai aparecer com 4 segundos, 1 segundo a mais que esse daqui, que é o de cima. Então eu vou colocar um efeito rotativo, mas que ele apareça. Esse efeito realmente eu não gosto muito. Ele vai aparecer muito rápido, mas vamos ver como ficou. Clica aqui para ver como ficou o slide. A primeira aparece outra história, a segunda imagem, e aqui é a partir dele. Novamente vamos esperar um pouco. São 9 segundos de slide. Aí está. Esse é o efeito. Então, como eu sou chato, eu vou modificar algumas coisas. Eu vou deixar o Loot Story com o efeito FAD no mesmo tempo. E o 29,90 vou alterar e vou fazer um customizado. Toma muito cuidado ao modificar isso daqui. Você pode modificar todo os efeitos do software. Muito bem. Aqui é a rotação. Vamos rodando em. Ele vai rodar em Z. Sim, rodar em Z é bastante interessante. Vamos aumentar o tempo aqui embaixo para 3 segundos. Ele vai ficar mais ou menos assim. O rodando em Y é no sentido horário e o Z anti-horário. Muito bem, eu vou guardar esse efeito como rodando em X. Vamos guardar. Já está guardado. Vou aumentar para 3 milissegundos. E aqui está. Vai dar um outro efeito agora. Vamos ver como ficou. Aparece FAD, aparece a camiseta e logo em seguida aparece o 29,90. Muito bem. Se você ficar com o cursor em cima, o slide para. Você pode observar aqui em cima. Aí está. O Loot Story, a camiseta, o a partir de e o valor. Bem, agora vamos enviar para o site.
para ver como ficou no site. Lembrando que o preview que você vê aqui pode ficar diferente do site. Vamos marcar como publicado e vamos atualizar o slide. Uma vez atualizado, ele já aparece no site. Vamos atualizar o site. Esse é o primeiro slide. Você pode notar que o banner aqui ele está bem enquadrado, na verdade. Agora vamos ver o segundo slide. Aqui está o nosso segundo slide. Não ficou enquadrado, então vamos lá. Temos que colocar essa imagem, esta e esta um pouco mais para a esquerda. O homem sem cabeça também um pouco mais para a esquerda, deixar bem centralizado. E essa imagem um pouco mais para cima. Em comparação à outra imagem, ela está um pouco mais baixa, na verdade. Vamos ver a outra imagem. Aí está. Muito bem. Vamos voltar aqui nos slides. Aqui eu não utilizo o mouse, eu utilizo uma prancha de desenho. Opa, cadê meu mouse? Ah, você não está vendo, ainda bem, mas eu esqueci de desligar minha prancha de desenho no computador. Muito bem. Aqui está. Muito bem, vamos então deixar isso aqui um pouco mais para a logomarca um pouco mais para a direita. E essas imagens aqui também. E esse daqui um pouco mais para cima. Para centralizar esse daqui realmente é um pouco complicado, essa imagem. Mas vamos lá, um pouco mais para cima. Aí tá, vamos testar. Atualizando o site. Opa, estou usando uma caneta. Novamente, vamos atualizar o site. Como você me pediu para tirar os botões do slide, aqui não aparece o botão para ir para o próximo slide. Então vamos aguardar alguns segundos para ir para o próximo slide. Aqui está o story, a camiseta, o texto, que deve ser um pouco mais para a esquerda ainda. Aqui abaixo não ficou bem quadrado. Você pode ver que falta um pequeno pedaço aqui do lado esquerdo. Então vamos voltar no nosso slide. Novamente eu vou dispensar o mouse e vou utilizar a prancha. Aqui um pouco mais para a esquerda. Aqui deve estar bem. Vou colocar o homem sem cabeça um pouco mais para cá, quase encostando na logo, e esses textos também encostando no homem sem cabeça. A parte D aqui, a parte D aqui e o valor aqui. Muito bem. Eu acho que essa parte D no centro ficaria mais interessante. Mas como você enviou ele bem à direita, eu vou colocar ele à direita. Okay? Não é a direita do monitor, é a minha direita, ou a sua direita. E por isso vamos centralizar ele mais ou menos aqui. Ok, agora novamente vamos atualizar e atualizar o site. Você pode usar o seu ícone do navegador ou a tecla F5 do teclado. Aí está o nosso primeiro slide. E o segundo slide, vamos lá. Agora ficou bem enquadrado, tanto o story, logomarca, homem sem cabeça
e essas imagens, ok? E aqui ficou bem enquadrado, embora falta um pequeno pedaço aqui, mas na posição que está excelente, porque vai se enquadrar bem em qualquer tipo de tamanho de monitor, de tablet ou de smartphone. Novamente vamos esperar para ver os efeitos. A transição de um slide para o outro também é possível modificar. Agora que já terminamos esse slide, como aqui está demorando um pouquinho para aparecer esse preço, ninguém vai ficar esperando para aparecer. Bom, algumas pessoas realmente ficam vendo os slides, né? Mas eu vou diminuir um pouco o tamanho, aliás, diminuir o tempo que aparece esse slide. Vou diminuir meio segundo. Ok, vamos lá. Meio segundo não parece nada, mas faz diferença. Em marketing, em design, faz diferença. Bom, aqui vamos concluir essa parte e vou mostrar para você uma outra. Aqui está. Aqui já apareceu o preço com um tempo um pouco menor. Muito bem. A transição de um slide para o outro, de um primeiro slide para um segundo, para um terceiro, para um quarto, etc., é possível ser modificada. Eu vou modificar no slide anterior, que é o primeiro slide, a transição. Aqui está a transição. A transição que está marcada de forma randômica. Eu vou retirar essa forma randômica e vou colocar uma transição, digamos, moderna. Vamos ver em 3D. Esse efeito 3D é interessante. Vamos marcar esses dois 3D. E tem mais algum 3D? Não. O zoom, realmente não gosto muito de zoom. Aqui está, vou marcar essas duas transições em 3D. E vamos, é claro, atualizar. Cada vez que faz uma modificação é necessária a atualização. Vamos ao segundo slide e uma paradinha para tossir. Ok. Muito bem. Aqui também eu vou modificar a transição. Para não ficar igual ao slide anterior, vamos fazer uma modificação, uma transição diferente. Aqui, parallax, zoom. E efeito de corte de papel, também é interessante. Vamos colocar esses dois. No flying e efeito de corte de papel. Você pode marcar todos se desejar. Vamos deixar um zoom out e um zoom in também. Ok? E vamos, é claro, atualizar. Voltando ao site, vamos atualizar o site. No ícone do seu navegador ou a tecla F5. Eu utilizo o Firefox como navegador principal. Muito bem. Agora você vai ver o efeito de transição de um slide para o outro. Vamos aguardar os 9 segundos que termina esse primeiro slide. E o segundo slide. Esse efeito de transição é o que você vê nessa imagem de fundo, quando passa de um slide para o outro. Nós marcamos vários efeitos de transição. Vou atualizar novamente. Muito bem. Deixa eu voltar aqui no primeiro slide.
Muito bem, você viu aí então o efeito de transição. Eu vou desmarcar, eu vou colocar algum outro para você ver as diferenças. Deixa eu ver algum interessante. Vou deixar o efeito parallax, todos os efeitos parallax. Realmente isso aqui não deve ser uma preocupação, porque as pessoas veem sim os slides, mas o importante mesmo é a informação que o slide mostra, e não exatamente a arte. Muito bem. Vamos aguardar a transição de um slide para o outro. Eu creio que você vai me pedir para tirar o primeiro slide, porque o primeiro slide só aparece a logomarca, na verdade, e aqui não aparece nada. Por isso, já de antemão, eu vou tirar esse primeiro slide. Bem, o efeito de transição, então, é o efeito que aparece sobre a imagem de fundo, que é essa imagem aqui. Bem, por hora eu vou deixar os dois slides. Aí está, você vê que o efeito de transição aparece. Eu vou deixar os dois slides. Você nota que o primeiro slide não aparece, só aparece a logomarca, né? Qualquer coisa você me avisa e eu retiro. Se você mesmo quiser retirar, eu vou pedir para você não apagar o slide, mas manter o slide. É muito simples. Você vai no slide que você não quer que apareça, que vai ser o primeiro slide, clica nesse segundo opção, Unpublished, e depois, é claro, aqui para atualizar, ok? Se você quiser manter publicado, ou se quiser publicar, basta clicar aqui em publicar, que é a primeira opção, e novamente clicar em atualizar. Eu vou deixar publicado por hora. Você mesma pode retirar esse primeiro slide, ou qualquer dificuldade, entre em contato. Muito bem. Aí estão então os slides. Alguns efeitos de animação, como eu expliquei para você antes, é necessário ter conhecimento técnico de design e em programação, PHP, HTML e CSS. Por isso eu vou dispensar esse tipo de explicação aqui. Existem outras centenas de efeitos, e de outros itens que realmente não tem como explicar através de um tutorial simples, né? Ok? Então é isso aí. Deixa eu voltar como estava antes. Qualquer dificuldade, por favor, então entra em contato. Hasta la vista, baby.